Nova pesquisa divulgada, pesquisa IPESP, mostrando o ex-presidente Lula na liderança, com 44% das intenções de voto contra 24% do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa muito parecida com a última, divulgada por essa mesma parceria. A gente está aqui na Rádio Bandeirantes com o cientista político Antônio Lavareda para conversar um pouquinho sobre esse quadro. Lavareda, como vai? Boa tarde. Oi, Lavareda, tá me ouvindo agora? Tentar ver o retorno do Lavareda, que a gente não está conseguindo ter o contato com ele. Tentar retomar o contato com ele aqui. Oi, Lavareda, você está me ouvindo? Ouvindo. Agora sim, maravilha. Lavareda, esse quadro da pesquisa divulgada pelo IPESP, divulgada hoje, e essa consolidação mais ou menos de percentuais parecidos ou idênticos, na verdade, no caso dos dois primeiros colocados, que mais, na análise de uma forma geral da pesquisa, a preocupação é lá embaixo, com quem não consegue se movimentar e principalmente a não movimentação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, de qualquer tentativa de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, o problema dos candidatos que tem duas categorias de candidatos a essa altura, do ponto de vista do nível de conhecimento deles. Primeiro grupo, obviamente, aqueles sobejamente bastante conhecidos. Presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, Sérgio Moro, João Dória e Ciro Gomes ficam nessa categoria. Não por acaso eles lideram as pesquisas, né? Eu acabei de falar aí nos top 5, os 5 principais nomes que basicamente aparecem em todos os levantamentos dos diferentes institutos liderando a competição. Depois vem um segmento de candidatos pouco conhecidos e também, isso obviamente está associado, que tem baixa pontuação nos resultados apresentados até então. Então, vale a pena observar se à medida que se expanda o nível de conhecimento desses candidatos do segundo grupo, se eles vão ter um melhor desempenho, né, quantitativo, melhor desempenho nesses levantamentos ou não. Sérgio Moro, quando voltou ao Brasil, agora focando especificamente sua questão, quando Sérgio Moro voltou ao Brasil, em novembro, essa chegada dele impactou bastante o cenário. Houve o lançamento pelo Podemos, sua filiação, o lançamento da candidatura, né? Ele chegou a pontuar 11%, 2 dígitos como tal, mas desde então ele tem perdido, não é, algumas intenções de voto. Ele já pontuou 9 em dezembro, depois 9 repetiu na primeira quinzena de janeiro, e agora, na pesquisa da série histórica do IPESP, nessa segunda quinzena de janeiro, ele pontua 8. Dado que Ciro Gomes teve em seu benefício o lançamento oficial da sua candidatura pelo seu partido, o PDT, muito recentemente, então o Ciro Gomes teve uma pequena evolução e esses dois movimentos em direção contrária levaram a esse empate dos dois com 8%. Então, no terceiro lugar, no momento que parecia, que podia se entender no final do ano passado, que Sérgio Moro já estava tranquilo, tinha segurado essa terceira posição, agora a fotografia desse momento trazida pela pesquisa nos diz que persiste uma interrogação. A rigor, Moro e Ciro Gomes estão nominalmente empatados. Lavareda, boa tarde. Eu estava vendo, nós temos desde janeiro do ano passado uma série de pesquisas. Todas elas trazem um cenário, embora com até variações importantes, mas sempre o Lula e o Bolsonaro, na casa de 2 dígitos, o Moro, dos 2 dígitos, com 13%, numa pesquisa, logo que ele lançou a candidatura lá no Podemos. Depois foi para 1 dígito e não sai dali. 8, 9, o Ciro 5, 8, 9, 8. E o Dória, que quando muito chega a 5%, nessa pesquisa aparece com 2%.
É claro que tem debate, tem campanha, tem dinheiro que vai entrar na campanha, tem muita coisa pela frente. Mas te parece provável que alguém que está ali na casa de um dígito, nesse embate entre Lula e Bolsonaro, ou está dado o embate Lula e Bolsonaro, a questão é se haverá segundo turno ou não? Olha, Cláudio, veja uma coisa, é difícil nós fazermos hoje uma projeção com muita assertividade a respeito do que poderá vir a ter lugar nessa corrida eleitoral 2022. Quando você olha a série histórica completa dessas pesquisas, que começam, essas pesquisas eleitorais dessa série começam em janeiro de 2020, essa série do IPESP, você vai ver que lá atrás, por exemplo, o Sérgio Moro já chegou a 18 pontos. Em abril de 2020, Sérgio Moro chegou a 18 pontos. Ele tinha 18 pontos nas pesquisas, nessa série histórica especificamente. Depois ele se ausentou do país, foi diminuindo, etc, etc. Do ponto de vista eleitoral, aparentemente, se Sérgio Moro tivesse permanecido no Brasil e sido um personagem mais atuante na cena pública, talvez tivesse hoje um melhor desempenho. Eu costumo dizer que Sérgio Moro talvez seja um candidato, talvez fosse um candidato imbatível na eleição passada, em 2018, porque ele tinha o posicionamento e o reconhecimento certos, ou seja, era o herói da Lava Jato, o juiz que fez as investigações e conduziu, inclusive, a incriminação de pessoas, de acusadas, etc. e tal, numa conjuntura na qual aquele tema, aquela temática, corrupção, apuração de desvios, etc., sobressaía, era prevalecente do ponto de vista do leque, do naipe de problemas enfrentados pelo país. Agora, nessa conjuntura, tudo isso mudou. Um dos levantamentos do IPESP, eu acho que em novembro do ano passado, outubro do ano passado, se fez uma pergunta sobre temas que deveriam ser objeto da preocupação do próximo presidente assim que assumisse, tão logo assumisse. Isso é uma forma de hierarquizar, sob outro ângulo, fora do ângulo tradicional, as prioridades dos eleitores. E corrupção estava lá entre esses problemas, mas apareceu com apenas 6% das menções, das citações dos eleitores. Então, veja-se que a temática da qual o Sérgio Moro é praticamente proprietário, entre aspas, porque ele é a figura mais associada a essa temática, que é combate à corrupção, tem uma expressão muito menor. Esse ano, os brasileiros estão preocupados com a situação econômica. Quando a gente fala de situação econômica, não é exatamente, nós não estamos tratando exatamente apenas de estatísticas, nós estamos falando da inflação que corrói o poder de compra das pessoas, nós estamos falando de desemprego que inviabiliza a realização das necessidades do cotidiano e também ceifa o sonho das pessoas, das famílias, etc. Então, a economia vem à frente este ano e, muito próximo, vem a temática social. Vem a questão da desigualdade, vem a questão da educação, porque só a educação transforma e dá esperança de melhoria de qualidade de vida para a imensa população mais pobre do Brasil. Vem a questão da saúde, agravada agora pela pandemia, mas é uma questão premente já há muitos anos. Nós temos a melhor estrutura de sistema de saúde do mundo, mas um angustiante problema de financiamento que faz com que haja muita fila nos hospitais, muita dificuldade para se ter acesso a cirurgias, acesso a exames, etc., e a orientação de médicos especializados. Então, o Brasil de hoje é diferente de 2018 e isso explica, em grande medida, as dificuldades que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça enfrenta nessa corrida eleitoral. Lavareda, nessa pesquisa, está aqui 8% dizendo que não vão votar, ou não vão votar, vão lá, tal, mas não vão votar em ninguém, vão anular o voto, algo assim. E 4% ou não souberam responder ou não quiseram responder.
é uma impressão minha que esses números são baixos e é uma peculiaridade dessa disputa que muita gente já tenha, pelo menos a princípio, aí, definido um candidato? Ou você considera esse cenário normal? Esses números não são baixos demais para aqueles que dizem que vão votar em ninguém, ou aqueles que ainda não sabem quem votarão? Só 4% dizendo que não sabem ou não quiseram responder. São números muito baixos? É uma peculiaridade dessa eleição? Ou é normal pela experiência que você tem? Olha só, a essa altura, o que nós devemos considerar de fato intenção de voto? O que é intenção de voto? É alguém que tem um propósito, tem uma ideia clara de como proceder essa intenção em relação a qualquer objeto. Uma intenção de consumo é quem quer exatamente comprar uma determinada marca de automóvel, por exemplo, e se dispõe a comprá-la. Quando você apresenta uma lista de marcas de automóvel e pergunta, olha, se o senhor fosse comprar um automóvel hoje, qual compraria? Você vai apontar, muitas pessoas apontam uma dessas marcas, um desses automóveis, mas isso é uma menção estimulada, isso não é exatamente um propósito, isso não é uma intenção. Então, eu faço esse reparo técnico. Intenção de voto, a rigor, que nós, vocês, os analistas, nós todos devemos levar em conta, é a intenção de voto espontânea. Quando se pergunta, olha, se a eleição fosse hoje, em quem votaria para presidente? Então, nessa pergunta, você tem um número maior de pessoas que não respondem, que dizem que não sabem, 26%, e outros que dizem que vão votar branco nulo, 6%. Pois bem, na eleição, provavelmente, desse ano, nós vamos ter de branco e nulo alguma coisa em torno de 7%, que é um número que sempre temos, ou pelo menos que temos tido nos últimos anos nas eleições presidenciais. E a esses 7% devem se somar pelo menos mais 20% dos eleitores. Nós estamos falando do eleitorado total. O Brasil tem hoje perto de 150 milhões de votos, 150 milhões de eleitores, aliás, 150 milhões de eleitores. Pois bem, desses, certamente 30 milhões não vão comparecer, não vão votar. Então, esse número da espontânea, veja só, nós já temos aí, somando nenhum branco e nulo e não sabe, não respondeu, temos 31%. Esse número, eu estou chamando a atenção, é muito próximo dos 27 ou 28 que vão compor o que a literatura de ciência política chama de alienação eleitoral, que é a soma de branco, nulo e abstenção. Então, fiquemos de olho nessa resposta às intenções de voto espontâneas, que isso é muito mais, está muito mais próximo do que pode vir a ocorrer do que aqueles números das respostas à chamada questão estimulada. Aquela intenção de voto, a rigor, não é muito intenção, é uma coisa de inclinação em relação a nomes, etc. e tal, mas não é intenção de voto de verdade. Nesse cenário de intenção de voto espontânea, Lula tem 35% e os outros candidatos somados têm, no momento, 32%. 23% Bolsonaro, 4% Moro, 4% Ciro Gomes e 1% João Dória. Os demais não pontuam. Então, você vê que Jair Bolsonaro tem um contingente de eleitores tão consolidado, tão duro na expressão da análise eleitoral, que os números são praticamente iguais, espontâneo e estimulado. Aliás, já ocorreu numa pesquisa anterior dessa série, na pesquisa passada, que ele tinha na questão espontânea 1 ponto a mais, os arredondamentos dos decimais, ele ficou com 1 ponto a mais do que tinha na estimulada. E é claro isso, perguntou-se em quem as pessoas iam votar, alguns eleitores mencionaram Bolsonaro, e quando viram na lista que o Sérgio Moro também era candidato, muitas pessoas não sabem, por incrível que pareça, o grau de desinformação é bastante elevado, aí alguns poucos apontaram, que haviam apontado Bolsonaro na questão espontânea, migraram da questão estimulada para Jair Bolsonaro. Isso causa, às vezes, até alguma perplexidade para os analistas que não estão habituados a isso, porque, de fato, é um fenômeno, essa aproximação, similaridade, às vezes coincidência, do voto espontâneo de estimular Jair Bolsonaro é alguma coisa praticamente inédita no Brasil, em eleições presidenciais, e muito rara em termos internacionais.
Lavareda, a gente vai ter nos dias 7 e 14, 7 para 7 de agosto, o debate aqui na Band para governadores e no dia 14 para presidente. E a gente sabe que coisas pontuais, e você acompanha isso há tanto tempo, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, coisas pontuais podem mudar resultados, mas antes que elas aconteçam, pelo clima que você sente, pela tua experiência, você acha que essa campanha vai ser composta por denúncias e mais denúncias, factoides e tentativas de mudar o rumo das coisas, e não com proposta, e sim com revelação de coisas que teriam acontecido, ou apresentação de dossiês? Você acredita que essa vai ser uma linha dessa campanha em 2022? Eu acredito sim. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ver uma campanha com muitas acusações e tentativa de alteração do status quo, ou seja, da correlação de forças, através da apresentação de denúncias, de dossiês, tudo isso. Eu acho que isso vai ocorrer com frequência. Agora, também quero chamar a atenção para o fato de que a linguagem, a gramática mais agressiva, mais contundente, com acusações num tom desabrido, beirando xingamento, quando não xingamentos efetivamente, por parte dos próprios candidatos, isso não tende a ser bem recebido pelos eleitores nesse ano. Essa é uma eleição, é preciso nós entendermos que o espaço reservado à raiva, ao sentimento negativo, raiva, essa emoção, que frequentemente é chamada, no nosso caso, no caso dos humanos, é um sentimento, é uma emoção presente rigorosamente em todos os mamíferos, isso já foi estudado. E entre nós, humanos, isso se chama frequentemente indignação. Essa eleição não vai se dar numa conjuntura na qual a indignação será prevalecente. A indignação foi prevalecente em 2018, quando o país vivia uma superposição de crise econômica, crise moral, uma questão judicial, tomando conta das manchetes, etc. Então, o país, perplexo, fazia um ajuste de contas com os setores da política, prevalecia a valorização do outsiders, os políticos tradicionais, em boa medida, eram repudiados, ou pelo menos não eram abraçados pela maioria do eleitorado, e agora isso é diferente. Nesse cenário diferente, de uma eleição mais normal, tal como foram, no plural, as eleições municipais de 2020, as eleições municipais de 2 anos atrás, de 1 ano e pouco atrás, já foram eleições normais, eleições com uma gramática mais equilibrada, onde foi valorizada a experiência dos competidores, suas realizações, vale dizer, seu currículo e suas propostas para a administração a seguir. Uma conjuntura assim, com uma gramática, como eu disse, diferenciada em relação a 2018, não há muito espaço para indignação, para raiva, e para essa exacerbação dos ânimos dos candidatos. Agora, óbvio que nas redes sociais, sobretudo, vai campear aí acusações, vai campear, vão campear os esforços de desconstrução de imagem dos candidatos, etc. Mas eu quero dizer que o payback, o retorno desse tipo de campanha vai ser muito menor em 2022. Antônio Lavareda, fala Zaidan, você queria fazer mais uma pergunta? Não, estou satisfeito, Ronald. Lavareda, muitíssimo obrigado. Eu sei que você saiu de uma entrevista longa aqui no Band News TV e rapidamente nos atendeu. Obrigado pela sua costumeira atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Ronald, Cláudio, um abraço para vocês e para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Maravilha, um grande abraço a você.